Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui nesta tarde para podermos juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, gostaria de meditar com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, verso de número 26 ao 28, que nos diz o seguinte, a Sagrada Escritura. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção, se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição, se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, e adorarem outros deuses que vocês não conheçam. Bem, meus queridos irmãos, essa é uma passagem bíblica muito conhecida que nos traz lições muito importantes para nossas vidas. Aqui, meus queridos irmãos, nós percebemos que antes de apresentar as leis e os mandamentos às que o povo deve obedecer, Moisés, meus queridos irmãos, lembra ao povo que eles têm uma escolha a fazer entre a bênção e a maldição. Aqui, meus queridos irmãos, nós percebemos que eu e que você temos o poder de escolha. Tanto eu como você podemos escolher entre a bênção e a maldição. E nós percebemos que hoje, o tempo em que estamos vivendo, muitas pessoas têm, por livre e espontânea vontade, escolhido ficar do lado do mal. Porém, nós sabemos que a Bíblia nos mostra que o mal, ele sempre perde. O bem, ele sempre vai vencer. Por isso é necessário que nós aprendamos da palavra de Deus o caminho certo para fazer a escolha perfeita. A escolha perfeita, meus queridos irmãos, é sempre ficar do lado da verdade, deixar a mentira de lado e seguir a verdade. O caminho certo, meus queridos irmãos, é ficar do lado do bem, deixar o caminho do mal e seguir o caminho do bem. E para seguir o caminho do bem, somente a palavra de Deus pode nos ensinar esse caminho. Nós, por nós mesmos, jamais iremos conseguir enxergar o caminho certo a seguir. Devemos entender que o mal, ele sempre no final vai te levar a cair. Porém, o bem, no final, ele sempre vai vencer. A verdade sempre prevalece. O apresentador Silvio Santos, em uma de suas reflexões, deixou escrito para nós o seguinte: ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está certo, quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz. E o demônio é o seu advogado. É o advogado de quem está sem a razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por algum tempo, por algum minuto, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos nenhuma razão para viver, mesmo se nossa vida acabasse terminando ali no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. O bem, ele sempre vence no final. Por isso é necessário que nós aprendamos da palavra de Deus o caminho reto, o caminho certo. Porque o bem, ele sempre vai vencer o mal. Meus queridos irmãos, vale a pena ser verdadeiro. Vale a pena não mentir, vale a pena seguir os preceitos de Deus, seguir a palavra de Deus. Nós devemos entender que, como a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois somente a palavra de Deus pode fazer o homem ser verdadeiro. Essa é a palavra que deixo para vocês nessa tarde. Que tenhamos um dia, uma tarde, um domingo abençoado
e que tenhamos também uma ótima e abençoada semana. E que essa semana comece com cada um de nós meditando na palavra de Deus, orando de joelho, pedindo a Deus intercessão pelo nosso país, pois nós estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, mas sabemos que o bem sempre vence o mal. O mal ele pode vencer por um minuto, o mal pode estar vencendo por um momento, mas no final o bem prevalece. Fica com essa palavra de reflexão para o seu dia. Que tenhamos todos uma ótima e abençoada tarde de domingo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui falo eu, Francisco Isidório.